Bem-vindos a esse canal maravilhoso. Eu sou Yuri Oliver e esse é o Gente, muito obrigado em primeiro lugar por todos os comentários, por todas as mensagens que eu recebi, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Twitter, seja por e-mail, seja no YouTube. É muito bacana saber que a gente não caminha essa vida sozinho e que as nossas experiências podem fortalecer outras pessoas. E eu queria dizer pra vocês que a palavra reciprocidade é uma verdade. Você talvez ache que você não tenha nada a acrescentar na vida do outro, na minha vida ou na vida, sei lá, de alguém super próximo aí de você, mas eu quero dizer que sim, a gente sempre pode aprender alguma coisa com a outra pessoa, tá? Mas hoje eu vim falar sobre uma coisa que acontecia muito comigo no período da igreja, que era, digamos que aqueles tidos falsos profetas, se é que a gente pode falar assim, porque eu não sei vocês, mas costumeiramente na igreja existem aquelas pessoas que falam, é de Deus essa relação aí, hein? Esse emprego aí é de Deus, hein? Varoa valorosa, parabéns, viu, querido? Sabe esse tipo de coisa? É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. O engraçado é que quando dá errado, não era de Deus, né? Por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo era: Yuri, você e fulano é de Deus, hein? Tem orado? E aí você já fica assim, porque normalmente esses dizeres, eles não vêm falando em relação à hierarquia eclesiástica, eles não vêm de alguém membro, eles vêm de alguém como um pastor, eles vêm como um presbítero, como um apóstolo, eles vêm como um líder espiritual, eles vêm com esse grau de informação pra gente. E quando a gente tá dentro da igreja, não podendo ser hipócrita agora com vocês também, a gente tende a respeitar dentro da hierarquia. É errado? Completamente errado, mas a gente tem a tendência a respeitar esse tipo de coisa. Eu lembro que quando comigo deu errado, quando as palavras foram voltadas pra Yuri, você e fulano, hein? É super de Deus, hein? Não acha não? Tem orado. Eu comecei uma relação com essa pessoa e eu não conseguia beijar ela. Eu não conseguia me ver com ela. Mas era de Deus, né? Por que eu não tô conseguindo me ver com ela? E eu demorei pra perceber que na verdade não era de Deus. Eu demorei pra perceber que a vontade de Deus tinha nada a ver com aquilo. Quando deu errado, quando eu comecei a emagrecer muito, quando eu tava depressivo já, eu terminei chorando, colocando toda a culpa em mim. E aí eu percebi que na verdade a questão era completamente diferente daquilo que estava na minha cabeça, assim. A questão é que, mais uma vez, eu estava acreditando em pessoas que estavam baseando naquilo que elas queriam basear, e não naquilo que realmente era de Deus. Quando a gente fala, e principalmente na Bíblia diz, que pra gente não usar o nome de Deus em vão, isso é o quê? Esse tipo de coisa é o quê? Porque não só utiliza o nome de Deus em vão, como atinge aqui, ó. A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente diz. Todas as palavras, sejam elas num sentido relacional, num sentido profissional, num sentido, enfim, nessa condição dentro de amizade, entre pastor e membro, espiritual, enfim, todas elas precisam ser responsáveis. A gente precisa entender que ali no outro existe um coração, não é uma pedra que você pega e joga fora. E hoje eu vou ler algumas coisas que aconteceram. Eu li isso no Twitter, eu tirei alguns prints, eu não vou postar o nome das pessoas, mas fala muito em relação a isso. É uma enfermeira que diz, ela fala assim: a paciente chegou com um surto psicótico aqui no plantão e o marido disse que tinha marcado consulta no CAPS, que a filha não levou porque o pastor disse que não era para levar. Eu, muito delicada: cadê o pastor? Agora, para curar e acompanhar ela aqui às 2 da manhã. É tipo meus pais, eu estou morta socialmente para eles há 6 anos. Porque saí da religião que não acreditava. E os líderes lá pediram para eles se afastarem de mim. E eles fazem. Os dois estão depressivos e irredutíveis sobre mim. Religião, em vez de unir, muitas vezes destrói. Eu conheci um casal cujo filho nasceu com AIDS e fazia tratamento no hospital em Curitiba. Tinha consulta uma vez por mês, mas o pastor disse que não precisava, que Jesus já havia curado. O bebê morreu 1 ano depois. O pastor convenceu uma conhecida a manter o casamento abusivo. 30 anos depois ela está cheia de trauma, fazendo terapia, separada e sem entender o que aconteceu com a vida dela. O pastor comprou um carro novo dia desses. Tá ótimo. Minha mãe é esquizofrênica
e teve um surto e meu pai, desesperado, chamou a polícia. Eu era criança e vi minha mãe amarrada e ainda tive que ouvir o policial parado dizendo que ela tinha que ir na igreja, que o pastor ia curar ela e que aquilo era coisa do demônio. Que o pastor ia curar ela. Só isso que eu queria dizer. Um determinado líder evangélico veio me dizer que não podia fazer terapia porque eu tinha que acreditar que Deus me curaria. Eu perguntei se era ele que estava pagando a terapia e que no mês passado ele tinha operado da vesícula. Então por que ele não esperou Deus curar ele? Fica aí, né? Sabe por quê? Porque talvez o dinheiro que ele pagou para operar foi o seu. E se você pagar a terapia, ele não vai ter o dele. Você tá entendendo? Foi assim que a minha avó faleceu. Ela tinha hipertensão e diabetes. O povo da igreja disse para tirar os remédios e acreditar na oração. Meu avô e meu tio, alienados com essa merda, foram lá e tiraram. Não demorou uma semana para ela falecer. E agora eu quero perguntar para vocês: é de Deus? Tudo isso é de Deus? Todos esses pastores são de Deus? São indagações das quais a gente precisa começar a fazer. Se tudo aquilo que está sendo pregado na igreja, a gente começar a perguntar se é de Deus, se é realmente aquilo que está escrito na Bíblia, se no grego é aquilo que está escrito na Bíblia, se no hebraico é aquilo realmente, se dentro de todas as tradições humanas da época, enfim, era aquilo, será que serve para hoje? Ah, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo bem, Deus é uma coisa. Será que Deus disse aquilo? A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia contenha a palavra de Deus. Porque se a Bíblia for a palavra de Deus, Deus é muitas coisas, inclusive bom e ruim. E eu não acredito que Deus seja. Assim como eu não acredito que Deus fale tanta coisa que falam por aí que Deus fala. Quantas vezes você já caiu nessa armadilha? Porque eu caí em várias. Do que me ajudou? De nada. Eu só me senti cada vez mais preso. A cada choro, a cada lágrima, cada oração, nunca foi uma oração simplesmente de agradecimento. Nunca foi uma oração pedindo para os outros. Sempre foi uma oração: Deus, tira tudo aquilo que não for do Senhor daqui. Engraçado é que eu permaneci sendo gay. E aí? Faltou fé? Mas teve pastores que oraram por mim, então faltaram fé neles? A conclusão que eu chego é que de Deus mesmo só tem aquilo que eu sinto por Ele. Porque isso que eu sinto por Ele foi colocado por Ele. Meu amor por Ele foi colocado por Ele. A minha fé nele foi colocada por Ele. Porque não tem ninguém me falando que Deus é isso ou aquilo. Não tem ninguém me falando que é de Deus ou não. Eu acredito que, por exemplo, a minha relação com Mose, ela é de Deus. Única e exclusivamente porque Ele é uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa maravilhosa, e a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que se tudo que Deus fez é bom, então o relacionamento ele precisa ser positivo. E quando ele é positivo, ele é de Deus. Eu enxergo Deus em Mose toda vez que ele acorda e me olha. Eu enxergo Deus em Mose toda vez que eu chego em casa e a janta tá pronta assim. Tem até um docinho. Eu enxergo Deus toda vez que eu olho para Ele, meu coração palpita. Eu enxergo Deus quando eu olho nossas fotos e vejo que a nossa família é linda. Eu, ele e os nossos 4 cachorros. Eu enxergo Deus onde Ele quer ser enxergado. Aqui dentro da minha casa. Quando eu compro um pão para alguém que está no semáforo. Quando eu estendo a mão para um amigo que está passando por uma situação completamente avessa. Quando eu simplesmente abraço alguém que está chorando. Eu enxergo Deus. E você? Enxerga Deus? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. No mais, a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até a próxima.